O livro de Mateus, especialmente no capítulo 24, versículos 37 a 39, estabelece um paralelo cauteloso entre a era de Noé e a segunda vinda. Isso naturalmente suscita questionamentos sobre o que ocorria durante os dias de Noé. O período conhecido como os dias de Noé não se resume apenas à conhecida história das chuvas torrenciais e da arca, mas também à emergência dos nefilins. Esses seres surgiram da união de entidades celestiais, frequentemente referidas como filhos de Deus, com mulheres terrenas. Esse evento sem precedentes resultou nos nefilins, seres poderosos que desempenharam um papel significativo na formação de um mundo à beira do declínio espiritual e moral. Um mundo habitado por homens poderosos, imaginações malignas e maldade avassaladora. A Bíblia destaca a figura de Enoque, a sétima geração a partir de Adão, como um exemplo de retidão. Enoque, um profeta mencionado no penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, é referenciado por Judas capítulo 1 e versículos do 14 ao 15. Nesses versículos, Enoque profetizou sobre a vinda do Senhor com milhares de santos para fazer juízo contra os ímpios e condenar suas obras de impiedade, além das duras palavras proferidas por pecadores ímpios. Enoque é notável por ter andado com Deus antes do dilúvio e ter sido retirado, pois Deus o tomou. Ele é reconhecido como o pai de Matusalém, nunca tendo experimentado a morte. A história de Enoque, que viveu 365 anos antes de ser tomado por Deus, é um testemunho de retidão e fé, sendo uma figura marcante na genealogia de Jesus Cristo e na narrativa bíblica. Enoque, o homem mais longevo mencionado na Bíblia, é uma figura extraordinária. Ele está registrado na genealogia de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas e é reconhecido em Hebreus capítulo 11, versículo 5 por sua fé, sendo alguém que agradou a Deus e foi arrebatado para que não visse a morte. Vivendo 365 anos antes de ser tomado por Deus, como mencionado em Gênesis capítulo 5 versículos 23, Enoque é uma figura solitária que vislumbrou o futuro, testemunhando a vinda do Senhor Jesus Cristo com dezenas de milhares de santos, assumindo seu papel como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto algumas correntes atribuem a Enoque a autoria do livro de Enoque, considerado por alguns como uma representação autoritária e precisa do mundo antes do dilúvio, eu pessoalmente adiro unicamente à Bíblia como minha fonte de verdade incontestável. Apesar disso, há aspectos no livro de Enoque que se alinham com a Santa Bíblia. O 6º capítulo do livro de Gênesis oferece uma visão profunda do período antediluviano. Os dias antes do dilúvio, descritos em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4, revelam a introdução dos nefilins em meio ao aumento da maldade na terra antes do grande dilúvio. Nesse trecho, os filhos de Deus racharam as filhas dos homens rebelas e as tomaram como esposas, dando origem aos nefilins, frequentemente caracterizados como gigantes ou poderosos guerreiros do passado. O mundo antes do dilúvio estava imerso em caos e desordem, marcado pelo abandono dos anjos de seus lugares certos e por perturbações notáveis na terra e no reino espiritual. Gênesis 6, 1-8 descreve o contexto daquela época, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e as filhas lhes nasceram. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram como esposas, desencadeando eventos que culminariam no juízo divino. Então, o Senhor declarou: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, das quais nasceram filhos. Estes foram os valentes que existiram na antiguidade, homens de renome. O Senhor observou que a maldade do homem na terra era grande, e a imaginação contínua dos pensamentos do seu coração era má. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso pesou em seu coração. Ele disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. No entanto, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor.
Esses foram os dias de Noé, e o livro de Mateus, especialmente o capítulo 24, versículos 37 a 39, aborda essa época, enfatizando um paralelo cauteloso entre aqueles tempos e a segunda vinda. Mas, como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Este trecho de Mateus 24, versículos 37 a 39, gerou inúmeras interpretações e debates entre teólogos e estudiosos da Bíblia. A interpretação mais amplamente aceita destaca a súbita chegada do julgamento, sugerindo que o retorno de Cristo será inesperado, surpreendendo muitos de maneira semelhante ao dilúvio nos dias de Noé. Embora eu explore mais a fundo essa interpretação no final deste sermão, é importante notar que existem diversas interpretações, e alguns notáveis paralelos com os dias atuais incluem o aspecto espiritual e sobrenatural dos dias de Noé, indicando um aumento na atividade sobrenatural. Essa interpretação destaca o notável aumento da atividade sobrenatural, ressaltando a narrativa em Gênesis 6, versículos 1 a 4, como uma lembrança marcante de um mundo mergulhado na maldade, justificando a intervenção divina em uma escala sem precedentes. O envolvimento dos filhos de Deus com mulheres humanas, resultando no surgimento dos nefilins, tem sido objeto de intenso debate e estudo entre teólogos e estudiosos bíblicos por séculos. A ideia de que seres celestiais ou entidades espirituais poderiam interferir diretamente nos assuntos humanos, culminando no nascimento de uma raça híbrida, é simultaneamente intrigante e alarmante. Defensores dessa interpretação sugerem que o relato dos nefilins não é apenas um registro histórico, mas também pode ter implicações proféticas em relação ao estado do mundo, antecipando intervenções divinas significativas, como o retorno de Cristo. Da mesma forma que o mundo antes do dilúvio experimentou um aumento na atividade sobrenatural e no mal, alguns argumentam que os tempos finais testemunharão um aumento semelhante nas influências e ações demoníacas. Outros trechos das Escrituras que apoiam essa interpretação também falam de um crescimento na atividade sobrenatural e no mal nos últimos dias. Por exemplo, 1 Timóteo 4, versículo 1, afirma que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O crescente interesse nos nefilins, refletido pelo aumento nas pesquisas no Google, revela uma fascinação mais ampla da sociedade pelo sobrenatural. Em uma época em que relatos de fenômenos inexplicáveis e sobrenaturais se tornam mais difundidos, as pessoas buscam respostas nos textos antigos e nas narrativas bíblicas. Os nefilins, seres misteriosos mencionados na Bíblia, representam uma ligação entre o terreno e o divino, o físico e o espiritual, alimentando ainda mais a curiosidade em um contexto global de experiências sobrenaturais relatadas. Indivíduos de diversas culturas e origens afirmam ter encontros com entidades que desafiam nossa compreensão do mundo natural. Esses relatos despertam intriga e um desejo de compreender o desconhecido, levando as pessoas a pesquisar temas como estes. Além disso, nossa era é marcada por uma crescente abertura para o sobrenatural nos meios de comunicação populares. Filmes, livros e séries de televisão frequentemente exploram temas envolvendo anjos, demônios e reinos espirituais, influenciando o interesse público. A verdade é que neste momento, nesta terra e em nossa nação, estamos testemunhando o mundo espiritual afetando este mundo como nunca antes. Recentemente, houve relatos de grandes grupos de pessoas testemunhando criaturas extremamente grandes e sombrias, sugerindo um aumento perceptível no que alguns acreditam ser o poder demoníaco na Terra. Lembro-me de um ministro pregando sobre o aumento da atividade demoníaca, compartilhando uma anedota sobre um policial que se aproximou dele após uma pregação sobre esse tema. O policial afirmou a veracidade da mensagem, declarando que, como policial, havia enfrentado situações em serviço que só poderiam ser explicadas pelo envolvimento de espíritos demoníacos. Descreveu ter testemunhado objetos se movendo sem explicação, enxames de moscas se reunindo em salas específicas e pessoas exibindo ações que desafiavam as leis da física.
O policial enfatizou as ocorrências estranhas e perturbadoras que havia encontrado, destacando uma sensação de presenças invisíveis e sussurros perturbadores em certos locais. O impacto nas crianças era particularmente preocupante, com relatos de crianças falando em idiomas que nunca aprenderam e demonstrando conhecimento além de sua compreensão. Estabelecendo paralelos com os dias de Noé, sugere-se que seres espirituais tiveram uma influência significativa no mundo durante aquele tempo, levando ao surgimento dos nefilins e a um mundo marcado por decadência espiritual e degradação moral. As ações e culturas influenciadas pelos nefilins podem ter acelerado o declínio, afastando a humanidade ainda mais de Deus. Na nossa era contemporânea, sinais e manifestações de um aumento na guerra espiritual, relatos de possessões demoníacas, intensas batalhas espirituais e a influência generalizada de entidades espirituais negativas na cultura popular ecoam um ambiente pré-diluviano. Essas observações não devem ser ignoradas, pois indicam um paralelo com as condições espirituais da época de Noé. A visão mais comumente aceita de Mateus 24, versículos 37 a 39, enfoca a imprevisibilidade do julgamento. Essa interpretação carrega um profundo senso de urgência, servindo como um lembrete sério da natureza imprevisível da intervenção divina. Estabelece paralelos entre os dias de Noé e o eventual retorno de Jesus, enfatizando que, apesar dos avisos prévios, a humanidade tende a se tornar complacente e envolvida em rotinas diárias e prazeres. Nos dias que antecederam o dilúvio, Noé permaneceu como um farol de retidão, advertindo incansavelmente seus contemporâneos sobre a catástrofe iminente. No entanto, seus avisos caíram em ouvidos surdos, pois a sociedade permaneceu profundamente enraizada em seus caminhos pecaminosos, nas buscas mundanas e na alegria. Muitos zombaram das advertências de Noé, considerando-o um alarmista ou louco. No entanto, quando as chuvas começaram e as águas subiram, seus risos se transformaram em gritos de desespero. Naquele momento, já era tarde demais. Defensores dessa interpretação observam que Jesus, ao ensinar sobre os últimos dias, se baseia nessa narrativa, sugerindo que a história tende a se repetir. Assim como nos dias de Noé, haverá aqueles que ignorarão os sinais e escolherão permanecer cegos para o julgamento iminente. O retorno de Cristo, semelhante ao dilúvio, será repentino, pegando muitos desprevenidos. Isso serve como um lembrete marcante da natureza essencial da vigilância espiritual. Em um momento inesperado, a história testemunhará mais uma vez a manifestação inegável do julgamento divino. Essa visão sugere que quando Jesus comparou sua segunda vinda aos dias de Noé, ele ofereceu detalhes sobre o que esperar. Jesus explicou que a vida continuaria com suas rotinas usuais, como comer e beber, casar e dar em casamento. Embora essas atividades possam parecer comuns, suas implicações em nossa jornada espiritual são profundas. Essa interpretação sugere que Jesus estava enfatizando o conceito de tudo como de costume, enquanto alertava para a necessidade essencial de vigilância espiritual diante da iminência do julgamento divino. No tempo de Noé, as pessoas prosseguiram com as rotinas diárias, concentradas em necessidades e desejos imediatos, ignorantes do julgamento iminente. Da mesma forma, Jesus adverte que muitos estarão envolvidos nas atividades normais da vida, inconscientes da realidade espiritual que se desenrola ao seu redor. Essa comparação também se aplica à morte. Há pessoas vivendo suas rotinas diárias hoje sem saber que pode ser o último dia delas. Elas estão alheias à realidade de que em breve estarão diante de seu Criador. Os negócios seguem como de costume para elas, assim como ninguém sabe quando deixará este mundo e entrará na eternidade. As pessoas também estarão inconscientes de quão próxima está a vinda do Filho do Homem. Os negócios continuarão como de costume. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se desviar dos caminhos justos de Deus. Entregaram-se ao pecado, abraçando o relativismo moral e a gratificação pessoal. Acima de tudo, a busca pelo prazer e pelos desejos egocêntricos tornou-se seu foco principal, afastando-os ainda mais da verdade e bondade de Deus. Essa partida dos mandamentos de Deus causou uma decadência espiritual e moral que permeou a sociedade,
com consequências devastadoras para as gerações que se seguiram. O que é profundamente perturbador é que, em meio à decadência moral, a vida parecia seguir seu curso normal. As pessoas continuavam suas rotinas diárias, aparentemente alheias à escuridão espiritual que as cercava. O mundo funcionava, casamentos aconteciam, e refeições eram compartilhadas, como se nada estivesse errado. É um lembrete gritante de que a aparência de normalidade pode ser enganadora, nos induzindo à complacência e nos cegando para a realidade de nossa condição espiritual. Nosso mundo está cheio de pessoas assim, espiritualmente cegas em sua necessidade desesperada de um Salvador, mas aparentemente desfrutando da vida, fazendo trilhas, apreciando a paisagem, saindo em encontros com seus interesses amorosos, indo ao cinema para assistir a um filme esperado há meses, comprando carros novos e assim por diante. Muitas pessoas estão celebrando ocasiões, levando suas vidas sem perceber o julgamento iminente que se aproxima rapidamente. Vivendo espiritualmente cegas, essas pessoas continuam com suas vidas normais, inconscientes da verdade sombria de que o julgamento está chegando. Durante o tempo de Noé, um número significativo estava espiritualmente cego, incapaz ou não disposto a ver o verdadeiro estado de suas almas e o julgamento iminente que os aguardava. Cativados pelo atrativo do pecado e pela busca de desejos pessoais, abandonaram a verdade divina. Essa cegueira espiritual os impediu de reconhecer a necessidade desesperada de arrependimento e reconciliação com Deus. Nos dias de Noé, a humanidade fez uma escolha consciente de se desviar dos caminhos justos de Deus, entregando-se ao pecado, abraçando o relativismo moral e priorizando a gratificação pessoal acima de tudo. A busca pelo prazer e pelos desejos egocêntricos tornou-se seu foco principal, afastando-os ainda mais da verdade e bondade de Deus. Essa partida dos mandamentos de Deus causou uma decadência espiritual e moral que permeou a sociedade, resultando em consequências devastadoras para as gerações que se seguiram. Essa interpretação sugere que, quando Jesus falou sobre a vida continuando como era nos dias de Noé, ele estava enfatizando o conceito de tudo como de costume. Em um momento inesperado, a história testemunhará mais uma vez a manifestação inegável do julgamento divino. O aviso é claro: apesar da aparência de normalidade, a vigilância espiritual é essencial, pois a intervenção divina pode acontecer repentinamente, pegando muitos desprevenidos. O paralelo com o tempo de Noé serve como um lembrete contundente de que a complacência e a cegueira espiritual podem ter consequências profundas. Em meio às narrativas dos dias de Noé e às advertências de Cristo sobre o iminente retorno, somos confrontados com um alerta solene e atemporal. O paralelo entre o passado e o presente ressalta a natureza sutil da decadência espiritual, onde muitos, envolvidos em suas ocupações mundanas, permanecem espiritualmente cegos, celebrando ocasiões e entregando-se aos prazeres terrenos, alheios ao julgamento que se aproxima rapidamente. No entanto, a mensagem permanece clara e urgente. Em meio às aparentes normalidades da vida, a vigilância espiritual é imperativa. O retorno de Cristo, comparado ao dilúvio nos dias de Noé, será súbito, surpreendendo muitos que vivem como se tudo continuasse como sempre. A lição é eterna e nos convoca a despertar da liturgia espiritual, reconhecendo a necessidade premente de retornar aos caminhos justos de Deus. Que esta reflexão nos inspire a buscar a verdade divina, a abandonar as sendas do pecado e a abraçar a luz espiritual que nos conduz à vida eterna. Em meio à incerteza dos tempos, que possamos encontrar segurança na fé, antevendo o dia em que a manifestação inegável do julgamento divino será revelada. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador, Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente abaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E um amém. Até a próxima, mas não se esqueça de se inscrever nesse canal para continuar a acompanhar mais histórias bíblicas inspiradoras e de consistência toda semana.